Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a lição de adulto, da editora Betel, nesse quarto trimestre de 2022. O tema desta lição é a Igreja e o Espírito Santo, a necessidade do avivamento promovido pelo Espírito Santo para os dias atuais. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 5, que tem por título os dons de revelação. Essa lição ela é muito importante e você que já tem a lição, você poderia estar fazendo uso da mesma. Se não, com a sua Bíblia, nós temos aqui o texto de referência que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, que diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Glória a Deus. O texto áureo vem dizendo ainda: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Glória a Deus. A verdade aplicada diz: enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para a sua edificação. Então, isso é fato, irmãos. O Espírito Santo, ele está com a igreja, e foi uma determinação do Senhor Jesus ali para os discípulos, quando disse que se ele não fosse ao Pai, se ele não voltasse para o céu, o Consolador não viria, mas se ele fosse, o Consolador viria e estaria conosco para sempre. Enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, o Espírito Santo do Senhor vai estar com a igreja, e esses dons, eles continuam em evidência, e é necessário que a igreja, e principalmente os obreiros, eles tenham esses dons. Aqui nós vamos estar falando especificamente dos dons de revelação, dons de revelação, dom de discernimento. O obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter esse dom, precisa buscar esse dom se não tem, porque ele é importante para que a igreja do Senhor não seja enganada por espíritos malignos que se disfarçam e se passam como sendo o Espírito Santo. Então nós temos aqui os objetivos da lição, que diz: o primeiro deles é mostrar que os dons são atuais e bíblicos. Segundo, pontuar a importância dos dons na igreja de Cristo. E em terceiro, evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Temos aqui 3 pontos importantes que nós vamos estar estudando com a ajuda do Espírito Santo para que venha a compreensão desse tema hoje tão importante. A introdução vem dizendo: a presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, pois habilita os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Então, os irmãos entenderam, que os dons de revelação, eles habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. Então, quando a igreja possui os dons da revelação, nada acontece em oculto, porque o Senhor revela, Deus mostra. Às vezes, alguma coisa estranha está acontecendo no meio da igreja, parece que está tudo bem, mas o Senhor mostra para alguém, mostra para o obreiro, para o pastor, mostra para o irmão, para uma irmã, aqueles que têm esse dom, essa comunhão com o Senhor. E a partir dali, o que acontece? Vai ser tratado o problema. Às vezes o inimigo tenta enganar a igreja. Hoje nós temos problemas, irmãos. Muitos pseudos pregadores aí, que são verdadeiros instrumentos de Satanás. E eles são usados por esses espíritos malignos. E muitas igrejas por aí têm sido destruídas por conta desses instrumentos malignos que têm se apossado, e as pessoas, por não conhecer a voz do seu pastor, Quando eu falo pastor, estou falando da voz de Cristo.
não buscarem e não terem os dons espirituais, eles acabam entrando nessa canoa furada, né, sem muita dificuldade. Então é preciso nós despertarmos, como diz Paulo, do sono, né, dessa anestesia, e começar a buscar os dons espirituais, né, para que nós possamos entender, né, todo o contexto que seja contrário àquilo que o Senhor, né, espera de cada um de nós. Veja bem, estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. Para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina, ortogada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir, executar com maestria os desígnios de Deus em nossa igreja e na coletividade em que vivemos. Estudaremos aqui 3 destes dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Então, esses 3 pontos: ciência, palavra de sabedoria, ciência e discernimento. Então, são os pontos que vamos estar estudando na lição de hoje e mostrando aos irmãos, né, o quanto eles são importantes, né, para a igreja do Senhor nesse tempo modernidade, né, quando a gente tem visto aí um esfriamento muito grande da parte de muitos cristãos, porque já não buscam mais, e isso tem tornado ou tem trazido para a igreja um grande prejuízo no que diz respeito às seitas, né, e essas religiões que tem surgido aí, tem levado muita gente que poderiam estar nos pés do Senhor Jesus, buscando a direção do Espírito Santo. Depois, eles percebem que não era bem aquilo, quebram a cara e tentam voltar, né? E quando conseguem voltar, aleluia. Mas muitos deles entram numa situação tão difícil que não tem mais força de voltar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então vemos aqui no primeiro ponto que os dons e o corpo de Cristo. Notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se de manifestação do Espírito dada para o que for útil, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Fonte Espírito Santo. Instrumento, membro do corpo de Cristo. Objetivo, útil, beneficiar, bem comum. O discípulo de Cristo não deve ignorar este importante assunto intrinsecamente relacionado ao desenvolvimento do corpo de Cristo. As Assembleias de Deus, ao longo da história, crê, ensina e tem procurado, né, conscientizar o povo de Deus a buscar os dons espirituais. É verdade que muitas Assembleias de Deus, muitas igrejas pentecostais, elas têm incentivado a busca dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, mas muitas já esqueceram isso e se tornou passado. Então, é momento, é hora da gente voltar a essa prática, buscar os dons espirituais, buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. É necessário que os irmãos sejam batizados com o Espírito Santo, porque é Ele que capacita, é Ele que nos ajuda a fazer a obra do Senhor, para que possamos ser útil para a edificação da igreja, conforme vimos aqui. Então, quando a igreja não busca esses dons, não busca o poder, então essa igreja ela se torna uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja morna, uma igreja que é levada por ventos de doutrina, porque ela não tem base, ela não tem alicerce. Então veja que a igreja ela precisa estar firmada primeiro na rocha que é Cristo. Mas se isso só fosse o suficiente, Jesus não teria dito para os irmãos ali em Jerusalém que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Então, estar firmado na rocha que é Cristo, ter a palavra de Deus como regra de fé é muito importante, mas é necessário também termos esse enchimento de poder para que através dele possamos ser capacitados para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto é interessante o fato de que o apóstolo iniciou a relação dos dons com a palavra da sabedoria. Devemos lembrar que ele está tratando com um povo que deve ter tido contato com vários oradores gregos que procuravam impressionar seus ouvintes, fazendo citações e comentários da sabedoria humana, dos filósofos gregos e etc. Trata-se de manifestação da sabedoria sobrenatural. Aí Stanley Orton, ele diz
o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja pode oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Tiago diz: se alguém tem falta de sabedoria, busque a Deus, ou peça a Deus, e a todos dá, e não lance em rosto. Eu já passei por essa necessidade. Logo quando eu comecei a dirigir igreja, eu, apesar de ter, aquele costume, sempre ter oportunidade para pregar, para trazer uma palavra para a igreja, mas uma coisa é você utilizar o púlpito para trazer uma mensagem, para pregar, e outra coisa é você administrar uma igreja, tratar dos problemas, visitar, preparar sermão. Não é um sermão esporádico, você tem que estar nas terça-feiras trazendo ensino, muitas vezes no sábado, preparar para fazer um culto fúnebre. Então eu me senti no início como um peixe fora d'água. O que eu fiz? Eu fui buscar o Senhor. E eu acredito que eu não fui o único e com certeza não serei o último. Fui buscar o Senhor sabedoria, orientação, o auxílio do Espírito Santo, para que Ele abrisse a minha mente, o meu entendimento, me desse as palavras certas, me levasse ao ponto certo para que eu pudesse fazer o melhor. E Deus me ajudou. E tem me ajudado até o dia de hoje. Louvado seja Deus por tudo isso. Então, irmãos, nós vemos aqui que é importante quando a gente prioriza a obra de Deus e nos colocamos como servo, como vaso, para que Deus use. Realmente vai acontecer na sua vida, porque Deus, Ele é o dono da obra e o maior interessado, na vitória de todas as coisas é o Senhor, é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto diz assim: temos o entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom, que é o dom da sabedoria que vem do alto. Contudo, acreditamos que aqueles que exercem alguma liderança na igreja não podem abdicar da busca por este dom divino para o bom andamento da obra de Deus. Podemos dizer que tal dom é imprescindível para que o líder seja bem-sucedido no cuidado com o corpo de Cristo e resolva problemas eclesiásticos que aparecerem ao longo do caminho. Sobre este dom, Jesus falou: e quando vos conduzirem à sinagoga, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. O que eu acabei de dizer está embasado aqui nesse terceiro tópico, nesse terceiro ponto do tópico 1. Bom, irmãos, você que é líder, professor de escola dominical, você que exerce alguma liderança no corpo de Cristo, na igreja, esse dom, ele é importantíssimo. Você não sabia disso? Comece a buscar o Senhor, comece a consagrar a sua vida, converse com o Senhor. Senhor, eu estou com essa responsabilidade. O Senhor colocou sobre os meus ombros este encargo e eu necessito da tua ajuda. Sem ti eu não posso fazer nada, eu não sei como fazer. Abre o meu entendimento, me ensina, que o teu Espírito seja o meu guia. E eu tenho convicção, irmão, plena, de que o Senhor vai te ouvir e você vai conseguir desenvolver o trabalho do Senhor com maestria. E o nome do Senhor vai ser glorificado, com toda certeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, nós temos aqui a palavra da ciência. Segundo o dicionário grego, ciência, de forma objetiva, refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina cristã. Donald G., em sua obra acerca dos dons espirituais, pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca deste dom. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus. Sobre a estima deste dom, o teólogo pentecostal Dr. Stanley M. Orton diz: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O dom da ciência, ou o dom da ciência, é você revelar algo que ainda ninguém sabe. É algo que está no oculto, algo que ainda vai acontecer, tá certo? Então, esse dom também é imprescindível, na igreja, no corpo de Cristo. No que refere a este dom, estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Conhecimento aprendido em uma sala de aula. Através deste dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás, conforme é possível apurar,
Este dom certifica a nos aprofundarmos em assuntos que brotam do coração de Deus e somente Ele conhece, como na história do casal Ananias e Safira, conforme está registrado ali em Atos, capítulo 5, verso de 1 a 11. Sobre este dom ainda, não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para a edificação e crescimento da igreja de Jesus Cristo. Quem não conhece a história de Safira e Ananias? Não era obrigado, mas as pessoas se propuseram a fazer o que fizeram. Diz o texto bíblico que eles vendiam as suas propriedades e traziam o dinheiro e depositavam aos pés dos apóstolos, ou em outras palavras, eles entregavam para que fosse administrado ali em prol de toda a comunidade. No entanto, o casal resolveu fazer algo diferente do que tinham proposto. Eles resolveram tirar parte do dinheiro da venda, dizer para o apóstolo que tinham vendido somente por aquele valor. E o resultado nós vemos aqui. O Senhor trouxe todo o esclarecimento através desse dom da ciência para Pedro. Ele não mentiu ou não estava mentindo para Pedro, mas ele estava mentindo ao Espírito Santo. Então, irmãos, quando a gente fala de votos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o texto sagrado diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir com o voto. Então isso é algo que nos chama a atenção e nos traz, uma reflexão. Precisamos refletir sobre isso. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida amargurada porque um dia fizeram um voto? Deus abençoou. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Ele não se vende. Mas se você prometer alguma coisa, você precisa cumprir. Você precisa cumprir, tá certo? Então, se você votar, cumpra o voto. Mas vigie na terra. Não faça algo que você não seja capaz de cumprir, para que você depois não venha sofrer as consequências. Então, dito isso, vamos aqui ao ponto 2. Vemos na Bíblia este dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que este dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. No Antigo Testamento, temos os exemplos de quando Deus revelou ao profeta Eliseu os planos de guerra do rei da Síria. É ainda possível ver este dom na vida de Daniel, quando revelou eventos escatológicos, que somente Deus era sabedor. Já no Novo Testamento, vemos este dom sendo exercido quando Pedro expôs a mentira de Ananias e Safira. Então nós vemos aqui que Deus, ele tem prazer em alertar o seu povo. A Bíblia nos afirma, irmãos, que Deus nunca faz nada falar com seus servos sobre o que vai acontecer. Isso foi no passado e continua sendo hoje. Por essa razão, é que hoje nós temos o Espírito Santo. E se hoje o Espírito Santo não tem uma comunhão ou uma comunicação mais acurada conosco, é porque nós o abandonamos. É verdade, nós temos nos afastado dele. Quantos foram batizados com o Espírito Santo e hoje já não falam mais em língua? E o que é que Paulo tem dito? Que nós devemos buscar os melhores dons. Por que os melhores dons? Porque os melhores dons, irmãos, é aqueles que são necessários para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O ponto 3 diz que o dom da palavra da ciência, o dom do conhecimento, possui grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Este dom nos capacita, pelo Espírito Santo, a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de Deus em sua plenitude, sendo, portanto, um conhecimento sobrenatural ofertado pelo próprio Deus. Efésios capítulo 1, 17. Então, um ponto que nós precisamos tomar cuidado aqui, diante do que acabamos de ler, é que nós não podemos nos deixar ser guiados por profecia, profetada. Infelizmente, existe uma ala de evangélicos aí, ou de pentecostais, que amam as profecias. E eles viajam quilômetros para consultar o profeta, uma profeta, e para ver se vai casar com Cicrano ou com Beltrano, se vão conseguir empresa, conseguir casa própria, enfim. E esses profetas, muitas vezes, ao invés de profetizar o nome de Deus, eles profetizam da carne e são verdadeiras profetadas. E nós temos visto no decorrer da história muitas coisas acontecendo errado, muitos casamentos desmantelados, porque não foi o Senhor que falou, mas foi os videntes, humano, não usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Então, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra infalível de fé, tá? Então é ela pela qual nós devemos nos conduzir. Os dons espirituais estão disponíveis à igreja. O Deus que fala com a profetisa ou com o profeta lá no bairro vizinho,
Ele é o mesmo que pode usar um vaso na comunidade, na congregação que você congrega e te trazer a orientação que você precisa. É questão de buscar o Senhor, de pedir orientação. Ele pode falar com você através de sonho, ele pode falar com você através de visão, ele pode falar ao teu coração, à tua mente, te dando, né, a melhor escolha. E você, quando vai tomar aquela decisão, você sabe que aquela decisão não é uma decisão própria, mas é uma decisão que vem da parte de Deus. Enfim, o Senhor tem maneiras de trabalhar. O Senhor pode falar com você através de um louvor. O Senhor pode trazer uma resposta através da leitura bíblica, através da mensagem pregada. É só você estar com o ouvido afinado à voz do Senhor. Amém? No terceiro tópico, para concluirmos, nós temos aqui o discernimento de espírito. E esse dom, ele é importante, muito importante também. O discernimento de espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Podemos dizer, portanto, que existe o Espírito Santo, o Espírito humano e os espíritos demoníacos, sendo os três diferentes uns dos outros. Ultimamente, irmãos, já falei em lições anteriores, existe aí uma classe de pregadores avivalista, né, entre aspas, e eles têm prazer em fazer movimentos de busca de poder, busca do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e eles reúnem principalmente os adolescentes e jovens e faz aquele movimento, e tem gente que paga para isso, né? E eles vêm e faz aquele movimento e põe aquele povo tudo na frente, depois ele desce ali, vai no ouvido de um e de outro, ensinando como falar. Dobra a língua e fala lá alguma coisa estranha. E aí eles anunciam que aquela pessoa foi, né, batizada com o Espírito Santo. E muitas vezes eles conseguem levar a pessoa a um emocionalismo tão grande. E eles dizem assim, ele falou um pouquinho, mas ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, é o espírito humano passando por um processo de grande, de forte emoção. Outras vezes, o espírito maligno se aposta de pessoas e tenta imitar o Espírito Santo. E muitas vezes dá até profetado. E muita gente, às vezes, viaja nisso aí, porque acredita que é. Então, para que isso não aconteça, é necessário que na igreja, no corpo ministerial da igreja, exista homens de Deus que tenha o dom do discernimento para intervir no momento certo. Para intervir no momento certo. Porque senão, é como diz o Senhor Jesus, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E não é isso que nós queremos e não é isso que o Senhor quer. Então é preciso saber discernir, ter esse dom para saber quando a pessoa está passando por uma forte emoção, né? E muitas vezes, né, no choro, naquele desespero, acaba enrolando a língua, mas não é batismo com o Espírito Santo, coisa nenhuma, é emoção. E quando se fala verdadeiramente em línguas estranhas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, é preciso saber discernir. Eu já disse aqui e vou repetir, e eu creio que esse é o modo mais correto. O meu pastor, que eu considero como meu pai na fé, fui batizado num culto de vigília, ou melhor, recebi o batismo com o Espírito Santo numa reunião na casa dele. Foi uma vigília, mais alguns irmãos. No próximo culto que aconteceu na igreja, ele chamou eu e os irmãos que tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Para nos mostrar para a igreja que nós tínhamos sido batizados com o Espírito Santo? Não. Para ele, juntamente com a igreja, orar para que o Senhor viesse confirmar aquilo que tinha acontecido lá na casa dele, que era o batismo com o Espírito Santo. E qual foi o resultado? Todos os irmãos que estavam ali na frente foram revestidos novamente da unção do Espírito Santo, falamos em línguas e houve profecia e a igreja confirmou, foram batizados com o Espírito Santo. Então essa é a melhor maneira. Agora faz esse forfé aí todo, faz esse movimento todo, o camarada vai-se embora e os irmãos ficam frustrados muitas vezes porque foram induzidos a falar coisas que ele nem queria, aí fica naquela preocupação, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu conheço pessoas que vivem nessa situação até hoje, e até hoje é crente, fiel, firme nos caminhos do Senhor, mas não recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque ele foi frustrado lá atrás, porque ele resolveu aceitar aquela situação. Então precisamos ter cuidado com isso, e eu digo com toda sinceridade, a responsabilidade é do dirigente da igreja, é dos pastores, né, que pagam para esses elementos, essas pessoas vir para fazer movimento, né, carnal dentro da igreja.
Porque antigamente não precisava disso. Jesus batizava no culto de vigília, no culto público, no culto de evangelismo, na escola dominical, né, no devocional, no culto doméstico. Não precisava marcar um dia apropriado no mês, no ano, na semana, para Jesus batizar com o Espírito Santo. E é isso que nós temos visto. Então tem muita coisa fora de contexto, irmãos, que precisamos acertar, né, para que a gente possa voltar àqueles tempos. O Senhor tinha liberdade para operar no meio do seu povo. Chegando ao final desta lição, eu quero concluir dizendo: no decorrer da lição, vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia. Então, esse é o cerne da questão. Sem o dom de discernimento espiritual, é como um cego que anda tateando e ele acaba comendo gato por lebre. Mas com o dom de discernimento espiritual, ele jamais será enganado. Porque quando o diabo vier com milho, como diz o bom nordestino, ele já tem a canjica, já tem a pamonha. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Chegamos ao final desta aula e eu só tenho que agradecer a Deus e a você de estar aí conosco, participando conosco, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aí o sininho de ativação ativado. Aos irmãos que é inscrito, deixa o seu like, faça o seu comentário, faça suas perguntas, que nós estamos aqui para responder e para continuar esse trabalho até que Jesus volte. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.